Meu amado irmão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Este Evangelho de Mateus, este é o capítulo 3. Já tem alguns dias que eu não consegui postar um vídeo devido a alguns afazeres na igreja, em alguns lares, mas estamos de volta. Começamos pela genealogia, passamos pelo capítulo 2, aprendemos como Cristo quebra os padrões humanos, como ele faz questão de acolher aqueles que são rejeitados, pode-se dizer assim. E entramos agora no capítulo 3, é um capítulo curto. Esse vídeo eu creio que vai ser o menorzinho de todos. E faz a pergunta boa: de onde surgiu o batismo de João? Este é o Evangelho de Mateus. Este é a continuação do estudo desse livro maravilhoso. Pois bem, vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Pois bem, se você ler Malaquias, principalmente os capítulos 3 e 4, lá vai estar anunciando que alguém viria preparando esse caminho. É uma profecia que já tinha citado por Isaías, mas Malaquias, se você ler o livro, você vai encontrar 10 questionamentos, 10 afrontas do povo, e ali, a partir dali, o Senhor se cala com eles no chamado silêncio interbíblico, que durou 400 anos. Pois bem, João então aparece, uma diferença muito pequena entre Jesus Cristo e João, de 6 meses. Se você ler Lucas capítulo 1, você vai encontrar essa diferença. João aparece pregando. Os primeiros 6 versículos falam mais ou menos do trabalho dele, o que ele estava fazendo. Veja, quando ele cita a expressão naqueles dias, ou naquele tempo, é o ano 27 depois de Cristo. É interessante que são 30 anos aproximadamente depois da narrativa do capítulo 2. A expressão reino do céu se encontra apenas em Mateus. Mateus que mostra Cristo, nós sabemos Cristo como rei, o rei dos judeus. É igual a reino de Deus. O que é interessante é que um judeu ele nunca citava o nome de Deus. Inclusive é um conselho, Só que eles levavam tão religiosamente esse critério que eles preferiam citar: é chegado o reino do céu, mas não o reino de Deus. Já Cristo, no capítulo 4, versículo 1, ele fala: é chegada o reino de Deus. No versículo 3, quando ele cita voz do que clama no deserto, você encontra isso em Isaías 40, versículo 3. Agora, olha as características dele. Há um erro em algumas doutrinas, algumas religiões, que diz que João ele é aquele que reencarnou, Elias reencarnado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele lembrava o profeta Elias devido ao seu modo de pregar, rígido, duro, direto, sem medo da morte, e usava, tinha os acessórios como ele. Veja, 2 Reis 1:8, você vai encontrar esse homem assim. Zacarias 13, 4, encontra João assim. O cinto de couro é um acessório muito usado. Era para guardar moedas e alguns acessórios. Quando Cristo manda aqueles discípulos para pregar, na primeira comissão, na primeira ordem, ele manda que pegue um cinto e o use, cingir o seu lombo, cingir a sua lombar com o cinto. O versículo 6, quando ele fala assim, batizava no rio Jordão, é interessante que não há nenhuma referência no Antigo Testamento ao ritual do batismo. A gente vai estudar sobre isso. De onde João tirou isso daí? Outra, se toda a prática do Novo Testamento se baseia no Antigo, de onde João tirou essa doutrina?
É interessante que Cristo ele não só a confirma, como ele ordena, né, os novos discípulos, todos aqueles que vêm para o Evangelho, é uma ordem de Cristo, deverão ser batizados. Por que isso? A gente vai ver. Mas para entender a raiz do batismo, nós precisamos voltar um pouco, bem antes da lei entregue, lá no Êxodo. Nós precisamos voltar a uma profecia que foi citada por Judá, né, o patriarca, um dos patriarcas, né, ele pega os filhos, ele junta os filhos, e ele começa a dar uma profecia, o Espírito de Deus ali pega a boca daquele homem e começa a falar um por um. Só que das profecias de Jacó, né, o patriarca, para Judá, que é de onde veio Cristo, Jacó então começa a falar de uma maneira diferente para Judá, o seu quarto filho. Veja a profecia: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, e curva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Essa profecia de Jacó para Judá, ela tem tudo a ver com o ministério de Cristo. Olha só. Quando ele fala que a ti louvarão teus irmãos, a tribo de Judá se tornará a mais importante das 12 tribos. A criança pobre, né, quando ele fala Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, entre outros apelidos que ele recebe nas Escrituras, a criança pobre da manjedoura, aquele que nasce no meio dos animais, das vacas, se tornara o maior homem da história. Realmente se cumpriu essa profecia. O versículo 9 ele fala, é um leãozinho, da presa subsiste. Veja, começa com um pequeno povo, até Isaías, a partir dos capítulos 47, ele manda o povo olhar para trás e falar, escuta, olha para trás, quem é que consegue fazer uma nação da noite para o dia? E assim foi, porque o povo era escravo, e na Páscoa, no dia da libertação, nasce uma nação inteira, da noite para o dia. E veja, Deus os torna a mais conhecida das nações. Ninguém é mais conhecido que os judeus da terra. Ninguém, nenhuma nação da terra tem tanto conhecimento, é tão espalhado e tem tanta influência no mundo religioso e no mundo físico, como geral, político, como esse povo que Deus escolheu. Exatamente isso. Seu filho ilustre escapa das garras de Herodes e se torna um leão ou um leão forte. Você pode ler Números 24:9 e Apocalipse 5:5, números que a fala de Balaão, quando o Senhor toma Balaão, e aqui diz, né, o leão, o filho ilustre, se torna o leão, o poderoso leão. Vamos lá. Quando ele diz o cetro não sairá, ou seja, se tornará rei dos judeus, não só da terra também. E legislador, ou seja, nunca lhes faltou alguém com sabedoria para julgar. Quando ele fala que venha Siló, que venha as nações lhe presentear, e os povos lhe obedecerão. Leia, por exemplo, o Salmo 72, o último das 30 orações, do 42 ao 72. Esse salmo, eu aconselho de você ler, é um salmo que representa literalmente não só o nascimento da criança, onde todos os povos virão presenteá-lo, a gente já viu isso nos anteriores, e é um salmo que é um encerramento das orações de Davi, falando no começo aparentemente de Salomão, mas vendo claramente que se estende para um reino eterno, que é o de Cristo. Quando ele fala, seu jumentinho, a vide, é aquela entrada conhecida em Jerusalém, Mateus 21:2, quando ele entra no jumentinho, e é aclamado, né, Hosana ao rei dos judeus, Hosana aos reis dos reis.
a vide excelente, ou seja, é a nação dos judeus. Aí, capítulo 5 fala de uma plantação de uvas, uma vinha que o Senhor planta, são os judeus. Mateus 21, 33, ele faz uma comparação que ele planta uma vinha, ele dá toda a estrutura, mas em contrapartida, ao invés de dar vinho doce, deram uvas amargas para o seu Senhor. Aqui eu peguei de dicionário essa expressão, é um substantivo feminino, significa bacelo, ou seja, é uma vara ou um braço de uma videira, de uma planta. Tem origem no termo em latim, quer dizer vites, por vezes é usado como sinônimo da vinha ou da parreira. Você vai encontrar muito isso. A vide são os ramos que constituem a videira. Cristo fala assim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são as vides, vocês são os galhos presos a mim. Enquanto estiverem presos a mim, vocês darão bastante fruto para o reino. E sem mim, nenhum fruto vocês poderão dar. Pelo menos frutos que agradem ao Pai. Agora, olha a base do batismo. O versículo 11, quando ele fala lavar a roupa no vinho, todos os filhos que entram embaixo das mãos de Cristo, que passam a ser filhos de Deus, João 1,12, a regra é, todos lavarão suas vestes no sangue do Cordeiro. O vinho, que é o vinho que você bebe na Santa Ceia, que eu tomo na Santa Ceia, é o vinho que representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Apocalipse 7,14, 22,14 fala assim, bem-aventurado são aqueles que lavam, ou que lavaram da multidão que veio da grande tribulação, as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro. A sua capa, a sua unção era a representação de autoridade, poder de Deus. Veja que a sua unção, ele será conseguido não no braço, não com força, mas com sangue derramado. Quando ele chega para os discípulos que estão ali, antes de subir, ele cita uma frase, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Paulo diz que Filipenses 2, do 9 ao 10, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E a esse nome não existe entidade, não existe Exu, não existe homem, não existe líder. Todos são obrigados a se curvar ao poderoso nome do Senhor Jesus. Não interessa quantos tem, pode ter 1000 demônios. Em nome do Senhor Jesus, eles têm que cair. O versículo 12 fala de olhos vermelhos de vinho. É interessante porque a Bíblia diz que os olhos são o espelho da alma. Veja, o espelho da alma lavados no sangue. O que quer dizer isso? Purificados. Lavados no sangue. Um sangue derramado é capaz de deixar a alma em paz, feliz, por Cristo. Os dentes de leite, olha que coisa linda, a boca pura, a palavra santificada, alva como a neve. Mas ao mesmo tempo, aqui eu vou passar para vocês aquilo que o Senhor nos ensinou, pessoas depressivas, pessoas que passando por grande depressão, ou entrando nisso, elas têm sonhos repetidos, perdendo seus dentes. Isso o Senhor nos ensinou numa visita maravilhosa em uma lar. Pessoas que estão perdendo seus dentes, estão perdendo a felicidade, a alegria. Quem não tem dentes não é feliz. E são símbolos espirituais de depressão. Eu não vou me ater muito sobre esse tema porque vai esticar um pouco o vídeo. É interessante, quando ele fala de lavagem, lavar, os sacerdotes eram obrigados a se lavar. Não tudo, mas mão e pés, antebraço. Êxodo 30, pode conferir depois. As partes das pequenas ofertas também deveriam ser lavadas. Era purificado, ou seja, o animalzinho chegava ali, depois de picotado, de aberto, tinha que ser lavado, não podia ofertar ali e queimar. Em Mateus 5, 23, 24, fala assim, eu não quero que você me traga dinheiro. Você vai entregar a sua oferta, vai entregar seu dízimo, vai entregar a sua contribuição, mas ele está sujo. O que está sujo? Você está em pecado com seu irmão, você está revoltado com ele, você está brigado com ele, volta lá, faz as pazes. Porque eu não recebo dinheiro sujo. Veja, que é o oposto do que se ensina hoje. Alguns ensinam que basta contribuir, basta dar, basta doar e Deus vai te honrar. Não, Cristo não é assim. Ele fala assim, dinheiro sujo, eu não quero. Eu não sou facção criminosa. Volta lá, faz as pazes. Lava, o que quer dizer isso? Purifica isso ali. Então vem, põe no altar e o Pai que viu a tua oferta, o teu esforço, vai te recompensar. Veja, essa lavagem no Velho Testamento era parcial, só metade. Por quê? Pois a purificação completa estava por vir. Hebreus 8, do 6 ao 8, quando ele fala que a primeira aliança, o primeiro pacto foi incompleto. A segunda, sim, foi perfeita,
Porque se não há derramamento de sangue, então não há purificação ou lavagem dos pecados. O que é interessante é que Cristo confirma o ensino do batismo. Veja, quando você pega João 3, do 5 ao 10, ele reúne todos, ele juntou numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido na cintura. Aproximou-se Simão e disse o seguinte: tu lavas a mim, Senhor? E Cristo responde: o que eu faço não sabes agora. Tu não vai entender agora, Pedro, mas tu saberás depois. Pedro se recusou. Nunca, eu sou pecador. Nunca vou deixar você me lavar. Meus pés não. Respondeu Cristo: se eu não te lavar, Pedro, se tu não for limpo, se não tiver lavado, não tens parte comigo. Pedro, ouvindo aquilo, mudou de ideia rapidinho. Falou assim: não, Senhor, então lava só os pés, então. Lava também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Já foi batizado? Já. Então agora cuide-se de purificar-se sempre. Ou seja, guardando o pé onde você pisa. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Ele falou de um que estava no meio deles lá. Então, qual é a origem do batismo? A origem do batismo ela começa, na verdade, na profecia de Jacó, para ajudar. Mas se você voltar às Escrituras, lá atrás, lá na criação, quando você viu lá o Gênesis 1, o vídeo sobre a criação, eu aconselho você ver também, o Pai lavou a terra, ele mandou brotar todas as águas das profundezas do centro da terra e lavou toda a sujeira de Lúcifer e dos anjos. Literalmente, 1 Pedro, ele fala que o batismo lá foi mais ou menos apregoado em figura lá também no dilúvio. Eles foram salvos como figura do batismo. Veja, e por que o Rio Jordão também tem um significado? Olha isso. Era uma região tão bela como o Jardim do Senhor, Gênesis 13:10. O Rio Jordão, ele separava-os do deserto e a terra de Canaã. Era obrigatório cruzar o Jordão. O que isso quer dizer? Separava-os do deserto e a terra de Canaã. O que isso quer dizer é simples. Todos que estão caminhando para Canaã celestial, onde tem a Jerusalém celestial, terão que passar pela lavagem, pelo Jordão. Então, no Velho Testamento, é uma simbologia. É uma simbologia. Ou seja, de imediato, aquele povo tinha que passar pelo deserto, pelo treinamento divino. Chegando no Jordão, tinha que passar pelas águas. Veja como tem a ver com o batismo hoje. Para depois entrar na região celestial. O que é interessante é que antes da travessia, os sacerdotes, junto com o povo, deveriam lavar, purificar seus pés no Rio Jordão. Josué 3. E 12 pedras foram retiradas do meio do Jordão, deixando no acampamento, fora das águas. O altar de mais 12 pedras, deu 24, foi erguido no meio do Jordão. 12 fora, 12 dentro. Por quê? 12 apenas como simbologia, carregado lá. Então falou assim: olha, Josué, pegue 12 pedras, leve para o arraial, faça um monumento, e as pessoas vão sempre estar observando aquilo ali, aquelas pedras, para lembrar do que foi feito com vocês. Mas pegue 12 também, no meio do Rio Jordão, pega 12 pedras, ergue um monumento e deixa as águas ficarem lavando para sempre aquelas pedras. O que isso representa? As 12 pedras da antiga aliança, a lei que serve como observância apenas. E hoje, as 12 pedras com os fundamentos dos apóstolos, Efésios 2, se não me engano, versículo 20, edificado no fundamento das 12 pedras que Cristo edificou em Cristo Senhor, que é a disciplina, a doutrina. Então, toda a prática nossa hoje, toda a prática do Evangelho é baseada nos Evangelhos e na lei apenas com observância e cumprido no Evangelho. O único gentio, isso é uma curiosidade, que foi lavado da sua lepra ocorreu no Jordão, na mão. Foi o único estrangeiro, né? O general, o único. Agora, de onde vem a palavra batismo? É um sacramento, né? Segundo o cristianismo, retira o pecado original de quem o recebe, isso aqui é do dicionário, sendo a partir de então considerado cristão. O que é a ablução? Um ritual que consiste na lavagem dos pés para a purificação ou para a iniciação. No Antigo Testamento, a pessoa recebia alguém na sua casa, se ele trouxesse uma bacia e um pedacinho de tecido, uma toalhinha, era um sinal que a pessoa era muito bem-vindo lá, para se lavar os seus pés. Cristo não só confirma, ao lavar os pés dos 12, mas aperfeiçoa, ao afirmar que, até aqui era apenas os pés lavados,
Mas agora vocês vão ter que lavar-se espiritualmente dos seus pecados para poder entrar na Canaã celestial. E ele exige os seus seguidores, João 3,5. Quem não for nascido da água não tem parte comigo. Ide, preguem, batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar então? É lavar. Não apenas os pés, mas do alto da cabeça aos pés. Que é por imersão, né? Ou por lavagem da cabeça aos pés. É interessante que a pergunta é boa. Quem batizou João? A resposta é ninguém. João não foi batizado por homens. Já no ventre, o próprio Espírito, na verdade, ele toma João. Veja, quando as crianças se encontram, as duas crianças automaticamente reagem, e ali João é literalmente como se fosse batizado pelo Espírito de Deus. Ele é purificado para começar a boa obra no ventre. Uma coisa linda, especial mesmo. João usou alguns termos aqui, ó, versículo 7, raça de víboras, né? Vendo ele muitos fariseus, saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, de que vos ensinou fugir da futura, produzir, pois, frutos, mas frutos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, vocês estão dizendo por si, nós temos por pai Abraão. Veja, alguns falam isso, não, eu estou na igreja, eu estou salvo. Nem sempre é assim, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você encontra aqui 3 formas de purificação. Primeiro, com água, simbólica. Segundo, com o Espírito. A partir do momento que a pessoa confessa a Cristo, o Espírito agora entra em ação, 1 Pedro 1,2, santificado pelo Espírito, mas quando alguém é chamado para a obra, ele tem que ser passado pelo fogo. Arrancado toda a casca que não serve para ser literalmente usado na obra. E em sua mão tem a pá, aqui é uma metáfora, limpará a sua eira, recolherá no celeiro os seus, levar os céus, e queimará quem não presta a palha no fogo que nunca se apaga, o fogo do abismo. Veja, a víbora é uma serpente, uma cobra, ela é símbolo de prudência, mas também, ou seja, de esperteza. Quando ele fala, seja prudente, seja simples, mas seja esperto, não caia no laço de qualquer um. Mas também é símbolo de falsidade, de astúcia. Era a serpente a mais astuta da terra. Veja, Cristo chama de víboras os fariseus, porque com astúcia queriam pegá-lo nos seus truques. Quando ele fala assim, aqueles falam assim, não, nós estamos aqui, nós somos filhos de Abraão, então nós nascemos dos judeus, seremos salvos automático. E ele fala, não, senhor. Hoje o que importa não é ter sangue judeu, o que importa é ser filho espiritual, confessar Cristo e viver em Cristo para Cristo. É o que Paulo ensina. O machado é uma figura de castigo divino, ou seja, a árvore não presta, vai ser cortada. O batismo é receber o Espírito selo, a marca, os seus dons, isso é real, pessoas não creem mais nisso. Isso é real ainda, dons de línguas, profecias, visões, cura divina, poder sobre os demônios, isso ainda existe. O batismo com fogo é purificado, limpo, aperfeiçoado para a obra. Hebreus 12, do 5 ao 8. É o mesmo fogo que vai preparar os escolhidos, não vai destruir também quem não serve. Aqui a figura é a pá, um instrumento, né, que limpa a eira. O que quer dizer isso? Ó? A ferramenta que separa, depois faz a colheita, a eira, depois levar ao céu, o celeiro, o seu povo, o trigo, reprovado no fogo, aquele que não presta. Jesus é batizado, João Batista não queria batizar, achava que não era digno de fazer aquilo, porque sabia que era o Cordeiro de Deus. Cristo fala assim, ó, nos convém cumprir a justiça, temos que cumprir a lei. Não é porque eu sou o Cristo que a lei vai ficar de fora, os mandamentos, a ordenança, nós temos que cumprir. Essa era a ordem. Sendo ele batizado, então, aí vem o Espírito de Deus e se manifesta como pomba. E aí a voz bradou no céu. Só que há uma semelhança linda entre esse processo e o processo de Josué 3. Quando ele fala cumprir a justiça, porque Mateus 5,17, ele foi o único que cumpriu toda a lei. O único. Ninguém conseguiu cumprir a lei, só Cristo. Então ele confirma a lei no seu ministério. O Espírito de Deus descendo, há uma semelhança nessa passagem. Veja isso. No Rio Jordão, Deus honrou publicamente a Josué.
Quando abriu o Jordão, ele honrou Josué. Quando Cristo entrou nas águas do Jordão, também foi honrado. Eu já falei sobre isso. 12 homens, um de cada tribo, ele escolheu. Cristo escolhe também 12 para pregar o Evangelho. Uma semelhança linda aqui. A travessia, o Senhor entregaria todas as nações daquele povo na mão de Josué. Após o batismo, o Pai entrega o reino de todo o mundo espiritual nas mãos de Cristo. Por isso que ele fala, o valente que dominava agora perdeu. Quem domina agora sou eu. No Rio Jordão, 12 pedras é edificado um altar. Das águas batismais do Jordão também foram retirados 12 homens para o fundamento da igreja, que é o batismo dos apóstolos. Um se perdeu, os outros prosseguiram. O que é interessante, a arca da presença de Deus entra nas águas, há um rebuliço no rio. Quando Cristo entrou nas águas, o mundo espiritual foi abalado. Cumpriu-se a profecia. O Messias finalmente chega e o Espírito Santo se manifesta ao mundo de forma visível, como pomba. Josué também significa o Senhor é a salvação, no hebraico. E no grego, a forma deste nome é Jesus, quer dizer Yoshua. Josué também conduziu Israel a Canaã terrena. Cristo nos conduz a Canaã celestial. João 14, 6. Qual é a lição do batismo? Veja. Primeiro, para ser salvo, não basta dentro de uma igreja e ser batizado. Batismo não é salvação garantida. É o primeiro erro de algumas igrejas aí. A pessoa fica segurando o adolescente, ensinando para ele que quando ele não for batizado, ele pode fazer o que ele bem pensar. Ou se fizer um erro, não vai ser culpado. Êxodo 34, 7. Eu não tomo ninguém por inocente, nem por culpado, se for o contrário. O batismo é uma ordenança, uma doutrina obrigatória do Evangelho. Todos têm que batizar. É uma confissão pública de fé. Os que se negam a isso, negam o sacrifício da cruz. Quem me negar publicamente, eu negarei diante do Pai. Então, todos têm que se batizar. Todos. Todos quem? O que reconhece os seus pecados, tendo condições de confissão com a própria boca. Todos aqueles que entram no Evangelho deverão passar pelo batismo. Isso é obrigatório. Agora, o que se ensina é o batismo, ao mesmo tempo que ele é uma regra, ele é obrigatório, todos têm que passar por aquilo, mas, veja só, há também alguma exceção. Por exemplo, o batismo de criança não é autorizado. Ninguém pode batizar criança porque eles são inocentes, sem condenação diante de Deus. É chegado diante dele, a criança, através da criança, o reino de Deus será implantado. Vem deles, né? A inocência não de ser tolo, mas de ser inocente para não entrar no pecado. Puro. Outra coisa, o batismo é realizado em nome do Pai, o autor da obra, do Filho, o ungido enviado, e do Espírito Santo, o Consolador. O que isso quer dizer? Desta forma, é único. Ninguém tem autoridade de anular. Ah, você quer congregar aqui? Quer? Então você tem que se batizar de novo. Isso está errado. Isso é um engodo religioso. Efésios 4, 5. Pois há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Essa é a lição do capítulo 3. Raiz do batismo. Todos temos que passar por isso, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas não basta ser batizado, não basta dentro de uma igreja. Tem que andar conforme o Cristo andou. Efésios 4. Até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito. Amém. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Continue acompanhando os vídeos. E passo a passo vamos passando aquilo que o Senhor nos der. Fiquem todos na santa paz.